Bom dia, minhas amadas! Mais um encontro de cura começando por aqui. Como é que vocês estão? Como está o coração de vocês? Ontem foi um dia muito especial, né? Um dia em que nós anunciamos aí o lançamento do meu primeiro livro e da nossa mentoria online. Meu Deus, eu estou muito feliz com o que o Senhor está fazendo. Se você ainda não colocou o seu nome na lista de espera, talvez você está assistindo esse vídeo e já até aconteceu, né? A abertura das inscrições, mas não deixe de deixar o seu nome na lista de espera. Nós teremos várias turmas em nome de Jesus. Mulher curada, uma jornada que cura mulheres e restaura famílias. Esse é o grande objetivo do livro e da nossa mentoria. E eu estou muito feliz com o que o Pai está fazendo. Nosso tema de hoje é liberando os devedores da alma. Vamos orar para que o Senhor possa falar ao nosso coração, amém? Pai, eu te agradeço por mais um dia. Senhor, eu te louvo pelas tuas palavras que são vida dentro de nós. Eu peço que o Senhor hoje nos fortaleça e nos ajude a liberar todas as pessoas que nós precisamos liberar, todas as dívidas por completo e de coração, Pai. Ministra a cada uma conforme a necessidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós iremos ler o livro de Mateus. Eu vou deixar como lição de casa para você, anote aí se você tem o planner. Ler completo o texto que está em Mateus, capítulo 18, iniciando no verso 21 até o verso 35. Leia completo na sua casa. Mas hoje nós vamos ler a partir do verso 33. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagassem tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar, anotem isso, de coração a seu irmão. De coração. Você sabe que existem algumas manifestações, possessões demoníacas, em que a pessoa ela não é liberta dos demônios porque ela não liberou perdão? Eu não sei se você já presenciou alguma coisa semelhante. Eu não sei se você já viu isso alguma vez na sua vida. Mas o demônio não sai. E ele não sai porque a pessoa tem algo que ela precisa liberar. Existe um perdão que ela está retendo. Então, a Bíblia está dizendo que esse servo, esse senhor, ele entregou o seu servo aos torturadores. Em outras traduções, aos atormentadores. Está falando aqui que o Pai Celestial, Deus, entregará também aqueles que não liberam perdão de coração aos atormentadores. Então existem espíritos malignos, perturbadores, atormentadores, que perturbam, que atormentam, que trazem medo. Talvez você esteja passando por essa tormenta. Sabe quando a sua alma, as suas emoções, elas estão constantemente perturbadas, atribuladas. Isso aqui é o que o próprio Deus faz para aqueles que não liberam perdão. Porque o perdão para o Senhor é algo de muito valor e muita importância. Ora, ele entregou o filho dele na cruz para que você tivesse vida. Ele te perdoou e te perdoa. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele te perdoou de todos os seus pecados, ele não se lembra mais dos seus pecados. E aí você não perdoa o seu irmão. Então isso para Deus é inadmissível. Inclusive, quem não libera perdão também não pode ser perdoado pelo Senhor. Perdoar é requisito para você ser cristão. Então, existem demônios, espíritos malignos, atormentadores,
que só vão sair da sua vida, você só será curada e liberta dessa tribulação quando você liberar perdão. E não é um perdão que a gente fala assim, ai, mas eu já perdoei. Não. A Bíblia está dizendo, se vocês não perdoarem de coração. Porque o perdão, gente, ele é algo que nós temos que atingir no Senhor. Cada vez mais nós somos aprimorados nisso. Mas quando você perdoa de fato alguém, é como uma parede branca. Você não sente amor, mas você também não sente raiva, mas você também não sente ira, mas também não sente nada. Aquilo realmente sai de dentro de você, você consegue cancelar aquela dívida. É como se você pudesse dar para outra pessoa uma folha em branco. Eu escutei isso de uma pastora um dia. E essa pessoa, com essa folha em branco, ela vai ter a chance de reconstruir essa relação ou não. Óbvio que tem pessoas que você vai perdoar que você não poderá mais estabelecer um convívio com elas. Pessoas que te abusaram, que te violentaram, pessoas que não é saudável que você tenha um convívio com essas pessoas. Pessoas que te abusaram emocionalmente, violentaram emocionalmente, fisicamente. Óbvio, tem pessoas que é um perigo para você, você não tem que reestabelecer o convívio. Mas tem pessoas que você libera o perdão e você precisa ter a capacidade de entregar para essa pessoa uma folha em branco. Quando a palavra diz que Deus não se lembra dos nossos pecados, ele não tem lembrança dos nossos pecados, é porque quando ele nos perdoa, ele entrega uma folha em branco. Então, assim, quando você entrega uma folha em branco para alguém, não quer dizer que você vai perdoar a pessoa hoje, amanhã você já vai viver como se ela não tivesse feito nada para você. Porque isso também é tolice, falta de sabedoria. Perdoei, amanhã eu já tô confiando, amanhã eu já tô contando a minha vida, amanhã eu já tô com a pessoa. Não. Existem casos em que você vai perdoar e você vai entregar essa folha em branco. E aí essa pessoa, ela vai ter que se colocar disponível a construir uma nova relação com você. Como a nossa relação aqui. Tem muitas seguidoras, até recebi mensagem no grupo que tem pessoas que chegaram aqui por um vídeo meu que viralizou um tempo atrás. Você não chegou no meu perfil já confiando em mim de cara? Provavelmente você assistiu algumas lives, alguns vídeos, você foi vendo que de fato o Espírito Santo estava movendo, falando ao seu coração. Nós fomos construindo essa relação de confiança. Assim a gente constrói uma relação de amizade, a gente constrói uma relação com as pessoas. Então, em alguns casos, você terá que dar esse papel em branco para que a pessoa ela tenha a chance de reconstruir essa relação, de construir essa relação novamente. Óbvio que tem pessoas que não vão construir nada, que você vai liberar perdão e a pessoa vai continuar sendo a mesma pessoa terrível, que fere, que ofende. A pessoa não vai querer mudar, a pessoa não vai querer construir nenhuma relação diferente com você, ela vai continuar sendo a mesma pessoa. É óbvio, isso tem casos que acontece realmente. Mas tem pessoas que não tem como a gente eliminar da nossa vida. São pessoas que Deus tem propósito na nossa vida. E às vezes elas cometem um erro e você perdoa, mas joga na cara da pessoa o resto da vida aquele erro. Você é incapaz de dar uma segunda chance verdadeira e plena. Você é incapaz de esquecer e dar essa folha em branco. E pelo menos colocar ali, olha, eu vou te dar o benefício da dúvida. Eu vou deixar você construir essa relação. Você entende que são casos e casos? Agora, tem os casos em que nós precisamos ser capazes, sempre, perdão, a gente está falando de cancelamento de dívida, sempre, em todas as hipóteses. Quando a pessoa te fere, quando a pessoa te prejudica, quando a pessoa arranca algo de você, ela está criando uma dívida com você. Ela está te devendo algo, ou por omissão, ou por ação, ela está te devendo alguma coisa. E quando você não perdoa, é como se a sua alma constantemente cobrasse essa pessoa, tivesse uma expectativa de receber algo dessa pessoa.
Isso funciona com todo tipo de perdão. Então, talvez você tenha expectativa que, primeiro, essa pessoa vai reconhecer que errou, o que, na boa parte das vezes, não acontece. Você vai querer que essa pessoa repare o erro. Você vai querer que essa pessoa mude o jeito dela, passe a te tratar diferente. Em alguns casos, você vai dar essa folha em branco, a pessoa vai aproveitar esse perdão e vai construir uma relação nova. Em outros casos, não. E é aí que está o ponto. Se eu libero a pessoa da dívida, eu também libero a expectativa de receber. Imagina que eu emprestei dinheiro para alguém e a pessoa não me pagou. E aí eu decidi perdoar a dívida, eu decidi falar assim, olha, eu não vou mais querer receber esse dinheiro, tá tudo certo, não precisa me pagar mais. Só que aí eu fico mandando mensagem, eu fico cobrando. E às vezes eu não cobro a pessoa diretamente, eu vou cobrar a mãe da pessoa, eu vou cobrar o amigo da pessoa, o marido da pessoa. Isso acontece quando nós falamos que perdoamos, mas nós não cancelamos a dívida. Então, talvez você disse que perdoou seu pai por tudo que ele fez na sua infância. Você disse que perdoou seu ex-marido, seu ex-namorado, por tudo que ele fez na sua vida. Só que hoje, na sua relação com seu marido, você ainda tem uma expectativa sobre ele de uma dívida que outra pessoa fez. Você cobra dele, talvez inconscientemente, que ele repare um erro que nem é dele, que é de outra pessoa. Então, como você não pode cobrar diretamente mais esse pai, esse ex, você lança a culpa sobre o seu atual marido. Eu lembro até hoje, uma vez que meu pastor estava pregando e ele falou assim: gente, pelo amor de Deus, eu não sou os pastores que te feriram, a liderança que te feriu, eu sou outra pessoa. Tipo assim, você saiu de uma igreja porque estava ferida, você veio para cá, o Senhor te conduziu para esse ministério, aí você chega aqui e você não consegue dar uma folha em branco para que essa nova liderança, para que esse pastor possa construir uma relação com você. Você está sempre desconfiada, você está sempre colocando minhoca na cabeça, você está sempre achando que esse pastor vai te trair, como fizeram os outros. Eu lembro que quando eu casei com meu marido, gente, eu era assim. Eu ficava esperando a hora que ele ia mostrar quem ele era de verdade. Porque onde já se viu alguém ser casada com uma pessoa boa? Imagina, nunca nem vi isso na minha vida. Como é que pode? E eu não conseguia me entregar no meu casamento, no meu relacionamento. Eu não dava uma folha em branco para o meu marido, eu não conseguia cancelar a dívida do meu antigo relacionamento. Então eu dizia que tinha perdoado, mas na verdade eu não havia perdoado, porque eu ainda estava cobrando a dívida do meu atual marido, do meu atual relacionamento. Amizades, pessoas. E você começa a se fechar no seu mundinho, na sua bolha, você não confia em ninguém. Todo mundo é ruim até que me prove o contrário. Não! As pessoas podem ser boas até que te provem o contrário. Então, às vezes a gente tem essa falsa percepção de que liberou perdão, mas ainda existe a dívida no nível da sua alma e essa dívida está operando no nível espiritual. E essa dívida operando no mundo espiritual está atormentando você. Porque você foi traída pelo seu ex, hoje você não dorme em paz, você tem crise de ciúme, você fica histérica com o seu marido que nunca deu motivo para você desconfiar dele. Porque o seu pai não teve uma relação afetiva com você, hoje você cobra o seu marido desproporcionalmente com relação aos seus filhos. Porque alguém um dia te deu golpe, hoje você já não consegue confiar mais em ninguém. Então você não perdoou. Então você não esqueceu. Essa dívida opera no reino espiritual. E a operação dessa dívida no reino espiritual é o que está atormentando você. Então hoje você vai orar e vai pedir para que Deus te revele a luz de Jesus. Gente, isso não é feito na esfera da carne, isso não é carnal. Isso que eu tô falando para vocês fazerem é espiritual.
Inclusive, se você quiser fazer um jejum para isso especificamente, faça um jejum especificamente para isso. Como eu falei para vocês lá no início da nuvem do arrependimento. Para que a luz de Jesus faça assim, ó. Meu Deus, o meu tormento está aqui. Por conta de uma dívida que eu não cancelei, uma dívida lá do não sei quem, que eu tô cobrando aqui. É isso aqui que opera na minha vida, que me domina, que me prende, que me amarra, que me atormenta. Você vai pegar seu planner e vai anotar. O Espírito Santo vai falar com você. Ele vai trazer luz, luz. Você vai orar e você vai falar, Pai, luz, me dá luz, me mostra. Ele vai te mostrar. Amém? Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã.